Sexta etapa: o discurso de improviso. Falar de improviso é fazer um discurso que não tenha sido adrede preparado. Isso aparentemente é verdadeiro. Contudo, mesmo a fala de improviso deve ser preparada de antemão. Dificilmente alguém será convidado a falar sem que tenha sido previamente avisado, além do que, muito raramente, se convida para discursar a uma pessoa que não esteja inteirada do assunto em pauta e que não se tenha certeza de que está em condições de discorrer sobre o mesmo. Contudo, pode ocorrer que mesmo desprevenido você seja solicitado a fazer uso da palavra. Se for esse o caso, é de bom aviso que esteja tanto quanto possível capacitado a dizer alguma coisa que faça sentido e que seja pertinente à matéria da reunião. Assim, quando for convidado a uma reunião, procure obter o máximo de informações sobre o evento e seus participantes. Se o convite for verbal, indague de quem o convidou do que se trata. Se foi um convite formal, entre em contato com quem possa informá-lo a respeito. Depois, da mesma forma como você toma posição num debate entre amigos, forme seu ponto de vista sobre o assunto em pauta e formule-o em palavras. Diga ao auditório o que pensa a respeito. De acordo com o ponto de vista dos grandes mestres da palavra, você deve habituar-se a ordenar os pensamentos numa sequência lógica à medida que fala. Para não ser traído num instante fatal, é conveniente praticar o máximo possível. Selecione alguns assuntos e discorra sobre cada um por 5 minutos, sozinho com você mesmo. Quando se julgar afiado em todos eles, escreva cada tópico estudado num pedaço de papel, dobre-os e peça a alguém que sorteie um deles e fale a respeito durante 5 minutos. Ao final de algum tempo, quando se julgar capaz de dominar qualquer daqueles assuntos, solicite de um amigo um tema atual qualquer e faça uma exposição sobre ele, como se falasse a um auditório. Após algumas tentativas nesse campo, você vai notar que estará mais capacitado a discorrer sobre qualquer tópico que não exija amplo conhecimento específico. Recomenda-se que esse improviso seja de no máximo 3 minutos, tempo equivalente a um datiloscrito. Nunca é demais repetir que o improviso também deve ter as 3 partes do discurso: exórdio ou apresentação do tema, exposição ou desenvolvimento e peroração ou conclusão. Vamos ver como fazer um discurso de saudação de improviso. O orador deve, primeiramente, identificar-se de maneira discreta na apresentação, como neste exemplo. Na condição de acadêmico da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, saúdo o ilustre professor no dia de seu aniversário natalício, interpretando o pensamento de meus colegas. Na segunda parte, exposição, traçar um perfil do homenageado, contando, se possível, um fato ligado à sua vida no magistério superior. Ao traçar o perfil, falar de suas virtudes que o tornam querido de todos os estudantes. Na terceira parte, peroração, dizer da grande satisfação dos alunos ao prestarem aquela merecida homenagem e concluir rapidamente com uma passagem como, por exemplo: a vida do professor é uma jornada a favor da verdade e da formação das futuras elites dirigentes do país. O Brasil precisa de líderes de cultura superior. Segundo Riley, certos tópicos podem ser seguidos num esquema geral sobre o assunto discursos de improviso como estes. Primeiro, um cumprimento. Segundo, um pensamento ajustado à ocasião. Terceiro, se necessário, desdobrar esse pensamento em pormenores ou ilustrações. Quarto, uma expressão de boa vontade. E ele continua dizendo que se a reunião requerer um esforço mais sério, devem ser introduzidas no discurso outras técnicas já expostas neste programa, tais como: planejar cuidadosamente a introdução. Se for discorrer sobre assunto controverso, estar certo de que as considerações preliminares sejam hábeis. Desenvolver a discussão ou argumento, considerando que os pontos por você apresentados devem ter boa sequência. Assim, enquanto estiver fazendo as observações preliminares, experimente pensar antecipadamente sobre o que vai dizer nos tópicos seguintes. Apelar para a ação definida. Não é raro um discurso de improviso se tornar fraco em virtude de um final incerto e indefinido. Às vezes, obviamente, não se pode fixar um grande problema, fazendo alguns poucos reparos, mas é possível finalizar o discurso de tal modo que deixe a impressão de progresso.
Improvisar, portanto, nada mais é que falar, no momento, sem notas e sem leitura, sobre aquilo em que se tenha meditado antes com relação ao assunto a que se é chamado a dialogar. Decálogo do discurso de improviso. Não aceitar o improviso imediatamente, isto é, antes de pensar no que vai dizer. Observar o tempo de 5 minutos, correspondente a 2 laudas datilografadas em espaço duplo. Observar a divisão clássica, exórdio, exposição, peroração. Todo discurso deve ter começo, meio e fim. Evitar o exórdio longo, isto é, o começo deve ser rápido. Terminar ou perorar no tempo de 1 minuto com uma mensagem. Destacar pensamentos apresentados pelos oradores que falaram antes, citando-lhes os nomes necessariamente. Evitar o uso de frases feitas, lugares comuns ou clichês. Quando citar uma passagem em prosa ou verso, dizer o autor. Por exemplo, não segundo um escritor, mas segundo Silveira Bueno ou Pedro Bloch. Observar a correção de linguagem, atualizando-a sempre. Por exemplo, escreva, por favor, no quadro verde. Não existe mais nos colégios modernos o tradicional quadro negro. Falar com o auditório, não falar simplesmente ao auditório enquanto improvisar. Os discursos de improviso. Você que está fazendo este curso de oratória tem a obrigação de estar preparado para discursar em todos os momentos, em todas as solenidades. Se uma vez falar de improviso e for bem-sucedido na exposição e no tempo limitado a esse tipo de discurso, pode estar certo de que será sempre convidado a fazer uso da palavra nessas ocasiões. Será a pessoa avisada com a simpatia de todos, pois nas referidas reuniões há interesse em ouvir oradores agradáveis e eloquentes. Daí, a necessidade de você estar atento aos convites que lhe forem feitos, preparando-se convenientemente no campo das ideias, porque não se improvisam ideias, repetimos, improvisam-se palavras. João Neves da Fontoura, famoso orador, personalidade dotada de grande talento e excelente cultura, certa vez foi convidado a falar num jantar que se realizou no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Quando se levantava para o seu improviso, ouviu de alguém presente: infelizmente, mais um discurso. A afirmação partiu naturalmente de quem tem aversão aos discursos, exatamente porque não há respeito ao tempo da comunicação. João Neves da Fontoura, notável pela sua palavra fácil e fluente, solicitou 1 minuto apenas, depois de ouvir aquelas palavras nada agradáveis, e disse em menos de 1 minuto: realmente, mais um discurso, mas prometo-lhes falar num minuto. A eloquência é a arte de convencer e a retórica a arte de bem dizer. Os grandes discursos do passado comoveram as nacionalidades, mudaram o rumo da história. Rui Barbosa, em Haia, em 1907, com os seus notáveis discursos, fez silenciar os canhões europeus por 7 anos. Devemos muito aos grandes oradores, aos oradores eloquentes. Os discursos de Churchill na última guerra mundial em favor da liberdade do mundo levaram os aliados à vitória. Temos uma grande dívida para com as melhores páginas da eloquência universal. Elas nos trouxeram a paz de que tanto necessitamos para a continuação da vida. Foram essas, mais ou menos, as palavras de João Neves da Fontoura. O importante é ter algo a dizer. O importante é ter alguma coisa a dizer ao mundo, afirma Pedro Bloch em Você Quer Falar Melhor? Mesmo quando se fala mal, mesmo quando a voz é anormal, mesmo quando se tropeça nas palavras. O importante é ter uma mensagem profunda, pessoal, verdadeira, autêntica a transmitir. Claro que o ideal é transmiti-la com boa voz. Mas ninguém deve se deixar embalar pela sonoridade magnífica, pela música das palavras, mais do que pela música das ideias, do sentimento, do conhecimento. Já se foi a época em que se procuravam no grande orador os chavões grandiloquentes, aquela vibrante monotonia melódica tocando a mesma música em todas as frases, desde a descrição de uma célula até a defesa de um réu inocente.
O excesso de metáforas, antíteses, inversões, trocadilhos e alusões clássicas despersonaliza. O preciosismo é rococó. A meticulosidade nunca deve deslocar a fluência. A voz jamais deve mascarar a ideia. Todo orador, por mais sábio ou simples, tem algo a dizer a todos nós. Existe uma dimensão universal, repito, em cada ser humano. E essa dimensão pode ser encontrada se alguém se arranca do fundo de si mesmo e se expressa o melhor que é. Cada qual tem seu modo, sua maneira de ser, conclui Pedro Bloch. Cada ser humano tem seu jeito de falar. O conhecimento de cada um amplia nossa própria alma, nosso horizonte. Vamos então ao plano de um discurso de saudação a um aniversariante, mas que deva ser improvisado. Cabe aqui a pergunta: pode-se fazer o plano de um improviso? Sim, porque o orador que constantemente é convidado a falar deve ter em mente o que vai dizer no exórdio, na exposição e peroração. Para saudar um aniversariante, o orador deve, no exórdio, identificar-se para que todos saibam que fala em nome de seus amigos, colegas ou companheiros de trabalho. Na exposição, ou meio, contar uma história referente ao homenageado, exaltando-lhe as qualidades pessoais. Na peroração, ou fim, desejar-lhe uma longa existência e transmitir aos presentes um pensamento que fique, que permaneça. Por exemplo, a vida vale a pena ser vivida porque servimos. Ou este pensamento de Fernando Pessoa: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O orador que improvisa deve comparecer preparado para pronunciar seu discurso. Se vai a uma solenidade sobre o Dia da Bandeira, ler uma página sobre a bandeira do Brasil. Se falar sobre o tema, contar um fato alusivo ao pavilhão brasileiro. Se não se lembrar de uma história sobre nossa bandeira, interpretar uma quadra do Hino à Bandeira de Olavo Bilac, ou, por exemplo, os versos: contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. Ter sempre em mente que o improviso não deve ir além de 5 minutos. O orador que improvisa não pode alongar-se muito de modo algum. O improviso é um discurso enxuto, deve, pois, ser conciso e objetivo. Os improvisadores que se alongam não são mais ouvidos. Muito cuidado no improviso com a história que vai contar, não juntando outros fatos à mesma história. Há oradores que se perdem nesses momentos porque, acrescentando fatos paralelos, perdem o fio do assunto principal. A arte de conversar. Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que nos aborrece profundamente. Aquele indivíduo do qual fugimos, temendo ter de aturar sua chatice. Muito já se escreveu sobre ele, mais de um escritor já se realizou à sua custa. Por outro lado, muita roda animada de papo amigo é desfeita quase instantaneamente à sua simples chegada. Esse tipo chega a ser antológico. Vários personagens humorísticos, tipo seu obturado, são plasmados em torno de sua imagem. Ele é eterno e onipresente. Algumas de suas características marcantes são o fato de ele só gostar de falar de si mesmo, ter por norma contradizer sempre a todos, interromper qualquer assunto, mostrando sua fatuidade, mudar o rumo da conversa, que era do interesse de todos, colocando em seu lugar um assunto totalmente alheio e inoportuno. Ele ainda prima por estar sempre conformadamente desinteressado dos temas atuais, não prestando atenção ao tema da conversa, sendo, contudo, dogmático e autoritário em seus apartes. É pessimista e, ao expor seus pontos de vista, é obscuro, prolixo e nebuloso. Há uma expressão popular que o qualifica: ele é o chato. Cuidado para não ser enquadrado nas características expostas. Todavia, se conscientemente sentir que preenche algumas dessas características, não desanime. Você pode sempre mudar sua atitude. Lembre-se, segundo Dryden, primeiro nós fabricamos nossos hábitos, depois eles nos fabricam. Assim, qualquer hábito considerado negativo, se estiver enquadrado no exemplo citado, deve ser encarado como não positivo por você. Qualquer hábito, dizíamos, pode ser mudado desde que você mude sua atitude quanto a esse hábito.
Daqui por diante, vigie sua forma de agir. Obrigue-se a ser exatamente como apreciaria que os outros fossem com você, pois essa mudança de atitude só lhe poderá ser útil. Considere que é mais fácil ter na mente a imagem de um bom amigo na atualidade do que de alguém que foi outrora desagradável. Se quiser reforçar os registros sobre os conceitos aqui expostos, volte a ouvir a segunda etapa deste programa intitulada Acredite em Você, Vale a Pena. Ouça-a tantas vezes quantas achar necessárias. Para ser um bom orador, você deve ter uma conversa agradável, pois em oratória isso dá ao auditório uma sensação de maior participação, dando ainda ao orador maior liberdade para dialogar ou monologar, sempre quando preciso. Vamos, pois, conhecer o decálogo da arte de conversar. Evite assuntos que sejam apenas pessoais. Não monopolize a conversa. Não contradiga sempre. Não interrompa com frequência. Não mude bruscamente de assunto. Mostre interesse real no que lhe dizem. Volte com habilidade a um assunto não completamente esgotado. Não dê opiniões dogmáticas ou autoritárias. Fale com clareza, observando a correção de linguagem. Evite conversas pessimistas. Importância dos fatos apresentados pelo orador. Sempre se afirmou que contra fatos não há argumentos. O orador deve apresentar um fato no meio de seu discurso, uma história verdadeira que confirme os argumentos apresentados. A respeito do tempo do discurso, contam a seguinte história que teria acontecido a um escritor presente a um culto evangélico. Fazia o sermão sobre as missões na África um pregador famoso. Já no exórdio, solicitou aos fiéis um óbolo para sua obra missionária. Enquanto falava eloquentemente, uma senhora percorria o templo com uma bandeja de prata para receber as esmolas. O escritor presente, conhecido na cidade pela sua avareza, deu para surpresa geral uma moeda de ouro. Quase todos procuraram acompanhá-lo em sua surpreendente generosidade. Era costume na igreja passar a bandeja outras vezes. No retorno, o referido escritor deu uma moeda de prata. Na terceira vez, uma moeda de níquel. E o orador sacro continuou a falar. Na quarta passagem, retirou a moeda de ouro, depois a de prata e, finalmente, a de níquel. O pregador, que se estendia muito, resolveu finalizar seu sermão pedindo a presença em seu gabinete do conhecido escritor. E perguntou-lhe por que agira daquele modo. O escritor respondeu ao pastor: Dei de coração as 3 moedas empolgado pela sua eloquência. Depois as retirei para cobrar o tempo que me fez perder ouvindo o seu longo discurso. É realmente importante o fato apresentado para dar uma ideia do tempo que se deve observar num profundo respeito ao tempo disponível do auditório. Dale Carnegie costumava dizer humoristicamente aos seus alunos que todo orador deveria experimentar falar sobre uma perna só e observar apenas aquele tempo de equilíbrio acrobático. Se no exórdio o orador disser que apenas falará 10 minutos e souber cumprir o tempo exatamente, haverá grande interesse pela sua alocução ou discurso breve. A parte gravada desta etapa termina aqui. A seguir, leia atentamente a relação de erros gramaticais comumente cometidos e, pela repetição da leitura, condicione-se a evitá-los. Isso é muito importante em oratória. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.